Apenas como introdução, a mensagem desta manhã, ela estaria em 4 versos da Bíblia. Para minha surpresa, quando eu comecei a estudar o primeiro verso, eu tenho diante de mim 8 a 10 páginas de um verso da Bíblia. Assim que, nesta manhã, vamos estudar apenas este verso. Se você trouxe sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu tenho 12 minutos, coloca aí para mim o cronômetro, por favor. Tiago 4, o verso 7 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sobre o que Paulo está dizendo nesse verso? Ele está falando sobre escolha. Escolha a quem você vai se submeter. Portanto, na mente dele, no pensamento de Paulo para você vencer o mal, você tem que escolher se submeter à vontade de Deus. Portanto, ele começa dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Interessante que a palavra portanto quer dizer, pare e preste atenção o que você vai fazer. Isso pare, na verdade, e se prostre perante o Senhor, porque somente diante dele é que você terá vitória se submetendo a esse Senhor. Essa é a ideia que ele está falando. Ele está falando, portanto, de nós nos sujeitarmos ao Senhor, ou termos uma submissão a esse Senhor, e é daí que está todo o processo de vitória, seja para as nossas lutas internas, seja para os nossos conflitos diários, seja para a depressão, angústia, algum hábito, algum vício, qualquer coisa está baseado na nossa vitória sobre a submissão em Cristo. O que é submissão? O que Tiago queria dizer nessa palavra tão poderosa da Bíblia? Para nós entendermos submissão, vamos para a parte negativa, vermos o que não é submissão. E nessa passagem de Tiago, do versos 1 até o verso 4, submissão não é você ser egoísta. Quem é egoísta jamais irá submeter ao Senhor. No verso 2 de capítulo 4, a ideia dele é que aquele que é cobiçoso, que é dado à cobiça, jamais vai submeter ao Senhor. No verso 13 diz que aquele que procura os prazeres pecaminosos, jamais irá submeter à ação do Espírito. E aquele que ama o mundo, no verso 4, não pode também ser submisso. Portanto, o que é submissão? Submissão, na verdade, é uma questão de escolha. A minha vontade ou a vontade do Senhor. E é aí que está a base da submissão. Ao olharmos para os nossos conflitos, para nossas lutas, nós podemos ver claramente que todos eles estão baseados justamente nesse fator, que eu sigo a minha vontade e não a do Senhor. São os meus direitos, são os meus sentimentos, fui eu que fui ferido e eu esqueço quando o Senhor diz que eu devo amar o meu inimigo, que eu devo dar o pão àquele que me faz o mal, que eu devo orar pelo que me persegue, mas a minha vontade não é essa. Por isso, na mente de Paulo, se você quer vencer o mal, você tem que se submeter ao Senhor. Não tem outro meio e não há outro caminho. Submissão é negar tudo o que a minha vontade queira, que é contrário à vontade do Senhor. E você pensa que isso é uma questão de uma vez só na vida? Isso é todo instante, diariamente, a cada momento. E a cada momento o Espírito fala ao nosso coração para nós nos submeter ao poder e ação do Espírito. Precisamos orar como o puritano Richard Baxter. Ele diz, Senhor, o que quiseres, onde quiseres e quando quiseres, aqui estou. Whist, falando sobre o verso 7 de Tiago 4, diz, sujeitai-vos com obediência implícita a Deus de uma vez por todas. E toda a questão está justamente de nós barganharmos com as nossas fraquezas, com as nossas tentações, com os nossos problemas, e até mesmo achar que estamos sendo não cuidados por Deus quando as provações vêm. Uma declaração de um dos puritanos, de um dos reformadores, que disse, Senhor, tu estás bravo comigo, tu me abandonaste, o que aconteceu? Porque eu não tenho mais aflições na vida, não tenho mais problemas. Portanto, ter problemas, vir à igreja com lutas e tentações, este é o processo da vida cristã. Você está vivo,
Porque o diabo quer você, ele está querendo que você não se submeta a Cristo. Ele trará todos os conflitos, portanto, o conflito é uma evidência de que Deus está cuidando de você. Não baixe a cabeça, não se sinta menor por causa disso. Não se menospreze, não ache que você não é filho de Deus por estar passando por problemas e situações difíceis. Enfrente-os, submetendo-se ao Senhor. Nós não nos submeteremos a Cristo até que Ele entre completamente na nossa vida como Senhor da nossa vida. Vou repetir. Nós não iremos nos submeter a Cristo se Ele não entrar em nossa vida como Senhor da nossa vida. Não basta apenas olhar para o Cristo da história, eu tenho que olhar para Ele como realmente Ele é. Ao olharmos para o verso 7, vai ver que Tiago não começa dizendo para nós resistirmos ao diabo. Ele diz claramente no verso 7 que primeiro você deve o quê? Submeter ao Senhor. Você não pode inverter as coisas. Você não pode querer lutar pelas tentações, lutar pelas provações, pelas dificuldades que a vida traz, sem você antes submeter ao Senhor. A única forma de você vencer, lutar e passar por essas coisas é se o Senhor estiver em seu coração, se Cristo reinar em você. Nunca seremos transformados se não nos entregarmos antes totalmente a Cristo. Cristo deve reinar completamente em nossa vida para sermos vitoriosos. Submissão, portanto, é uma entrega pessoal a Cristo. E essa entrega, ela envolve sentir que Cristo reina no coração, que Ele está aí, que Ele não abandonou, que você não está só. É nesta que está a base de uma entrega sincera e verdadeira ao Senhor. Qual foi a angústia de Cristo na cruz? Foi justamente essa. Dessa submissão que Ele tinha ao Pai, e no momento Ele diz, Deus meu, por que não sinto mais a sua presença comigo? Por que me abandonaste? Portanto, submissão é você ter a certeza e sentir a presença de Cristo em seu coração, para que Ele possa cumprir em você a vontade dEle. Dwight Moody disse, deixe Deus ter sua vida, Ele pode fazer muito mais do que você mesmo por ela. Entregue-se, deixe Ele cuidar. Por que relutar? Por que não se submeter? Por que não deixar que Ele conduza a sua vida? Submissão, na verdade, é você ser algo novo nas mãos do Senhor. Submissão é você aceitar e render-se ao que a palavra diz. Esta é a verdadeira e a sequência da submissão ao Senhor. Recapitulando, submissão é uma escolha. Eu escolho a vontade do Senhor e não é minha. Submissão é uma entrega a Cristo, onde Ele passa a reinar no meu coração para que a vontade dEle seja feita. Submissão é uma aceitação, uma rendição à palavra do Senhor. Portanto, depois de me render, Tiago diz, agora resista ao diabo. E normalmente, nós temos medo de resistir ao inimigo. Se nós olharmos para a declaração bíblica, Tiago diz, portanto, ele diz, agora pare e pense o que você tem que fazer, você tem que submeter. Mas, diz ele, isso é, se você vai submeter, ele diz, não basta apenas você submeter. Ele diz, mas, o que vem depois é tão importante quanto ao antecedente. Mas resista, diz ele, ao diabo e ele fugirá de vós. Há uma ação que nós devemos fazer aqui. Se você quer ter paz com Deus, você tem que lutar contra Satanás. Há uma guerra que você deve enfrentar diariamente para ser vitorioso, submeter-se e ter paz. A palavra resistir, no grego, atmesti, significa organizar uma batalha para um confronto cara a cara. Portanto, quando as tentações vêm, quando os problemas vêm, não é você cair cabisbaixo, se afundar no desânimo e na angústia, como se fosse a pior espécie do mundo. Como se o que acontece com você jamais iria mudar a situação. Não é você se entregar a isso. Resistir é você enfrentar a situação. Porque se você for covarde, você está dando vantagem a Satanás. Se você não enfrentar e você se cair no desânimo, no desespero, e você cair na armadilha que você não poderá mudar e poderá vencer, você está dando a vitória ao seu inimigo. A Bíblia diz que você deve resistir ao inimigo. Você deve enfrentá-lo com todas as forças que Deus lhe concede.
volto a repetir, isso é algo diário. Lembre-se quando Jesus foi tentado? Lucas diz claramente que Satanás o deixou até um tempo oportuno. Não pense você que a vida cristã terá uma parada onde você nunca mais terá provações, dificuldades, ou que você não terá que resistir, enfrentar face a face o inimigo na sua luta. E as maiores lutas, e onde elas realmente acontecem, é na sua mente e no seu coração. É aí que está a grande batalha. É aí que vem os pensamentos impuros, é aí que vem as angústias, é aí que vem eu sou um fracassado, é aí que vem todos os pensamentos de derrota. A batalha está justamente aí. E você precisa resistir a esses pensamentos. Você tem que dizer ao diabo que eles não pertencem a você e que você não os quer em sua mente. E ele fugirá de vós, diz a palavra. Lembre-se, ele deixará você até o momento oportuno. Ele não vai descansar até que Cristo volte. Por quê? Porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Cristo deu a vida por você. Ele morreu por você. E Satanás odeia isso. Ele quer tirar você dos braços de Cristo. Ele quer tirar você da salvação. E você precisa dizer não e resistir aos pensamentos impuros que ele coloca em nossa mente. Thomas Manton, um grande puritano, ele diz que Deus concede mais graça àqueles que enfrentam mais problemas. Ele diz que, na verdade, aqueles que passam mais provações são aqueles que Deus está mais perto e está conduzindo. Precisamos enfrentar o inimigo com garra. Thomas Manton diz, ele oferece várias atitudes práticas nas quais nós temos que ter para enfrentar o inimigo. Ele fala de timidez e ele justamente diz que nós não podemos ser tímidos perante o inimigo, nós devemos temer enfrentar o inimigo. Quando os primeiros pensamentos de pecado nos vêm, diz ele, a nossa prática real é de nós buscarmos o Senhor e manter esses pensamentos longe da nossa mente. Ele diz que nós devemos ser ousados perante o Senhor para enfrentar o inimigo. Resistir é uma atitude minha e sua e é possível. A quem devemos resistir? Tiago diz claramente, resistir ao diabo. Todos os conflitos neste mundo, quem está por trás é ele. É ele que traz as desavenças, ele que traz a depressão, ele que traz a angústia, ele traz o medo. Todas as coisas ruins neste mundo são obra do diabo. Portanto, não é para você fugir dele, mas é para você apenas resisti-lo. E há uma promessa extremamente poderosa nesse verso. E a promessa é, ele fugirá de vós. Enfrente-o, seja forte no Senhor e ele abençoará você. Algum momento na vida, você achou que seria difícil meter-se ao Senhor? Você olhou mais para os seus fracassos, para a sua luta e achou que é impossível? Resista, é uma promessa maravilhosa de que ele fugirá de vós. Seja forte no Senhor, porque mais poderoso é o que está em você do que está em fora de você. Mais poderoso é o Espírito de Deus que habita em você do que o inimigo que está fora e traz todas as insinuações para tentar derrubar você. Que Deus te abençoe, que Ele seja a sua força, o seu poder, hoje e sempre. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós não temos palavras para te agradecer por este verso da Bíblia, que traz uma promessa maravilhosa. Se nós resistirmos, o inimigo fugirá de nós. Ele deixará e o Senhor estará nos guardando. Que a nossa vida e a nossa submissão seja totalmente à Tua vontade, pois ela é mais sublime, mais bela, até mesmo que a nossa própria vida. Pois ali nós encontramos a Ti, o Teu amor, e o Teu perdão e a Tua bondade. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém.